de volta com o Espaço Feminino e hoje o nosso programa o tema é saúde e a gente está falando sobre LER. Eu queria perguntar, existe algum tipo de acessório que ajuda a não desenvolver o LER? Tipo, como chama? O mouse, apoio, o pad, né? apoio, algum tipo de acessório para usar no trabalho? Existe instrumental de trabalho que a gente usa para tentar minimizar os efeitos agressivos do movimento, né? Então, na estação de trabalho, suporte para o braço, para a pessoa trabalhar o mouse com descanso do braço, o apoio de pé para descansar os joelhos, descansar a coluna lombar. Então, existem algumas coisas que podem ser utilizadas para amenizar esse trauma. Tem um pad também que tem uma almofadinha para você descansar é o suporte de punho, para poder proteger, poder relaxar o braço durante o movimento do mouse. No braço, o mais importante é que a maior parte do antebraço ele esteja apoiado e não pendurado ou nem para cima, sabe? Ele tem que estar apoiado o mais próximo possível do teclado. Apoiado para poder relaxar, descansar, o mais próximo possível do teclado. E postura de cadeira? Postura da cadeira, a gente começa geralmente ajustando pelos pés. A gente até chama que a gente faz a blitz da postura e orientação postural. A blitz da postura, vou fazer isso blitz lá na da minha postura. casa. A gente multa as pessoas. A blitz da postura, vou fazer isso. Então, tem muita gente que faz cadeira-cama porque os pés não conseguem. Então, assim, os pés apoiados no chão. Se a pessoa é alta, a gente tem que abaixar o máximo possível a cadeira. Os pés têm que estar todos plantados no chão. E se a pessoa é muito assim, baixa, mesmo abaixando a cadeira, ela não consegue apoiar, aí sim é mais do que indicado suporte. Porque senão você vai fazer uma compressão nas pernas, que vai escorregar, e aí você vai se escorregando, vai fazendo toda a compressão lombar. Então, é questão de você estar ajustando os pés. Numa angulação de 90 graus, o ideal, tá? E o computador, ele deve estar, os seus olhos devem estar na altura dos olhos, nem muito longe, nem próximo, né? Agora, o que eu tenho visto, que no caso da minha filha, na hora de digitar, por mais que a tela esteja aqui, na hora de ir para o teclado, ela tem a tendência de curvar um pouco a coluna. Esse que é o problema, ou não é o problema? Na verdade, tudo é um problema quando você faz muitas vezes e muitas repetições. É aquela questão, você vai ficar numa postura ideal, você não vai ficar 8 horas de trabalho nessa posição. Você vai se posicionar para dirigir, mas você vai cruzar a perna, você volta, você pode abaixar, você levanta. Você tem que se movimentar dentro das angulações mais biomecânicas possíveis. Tá? Agora, a manutenção dessa postura curvada é que vai prejudicar a dor e dá um problema até de estrutura. Doutor, chega até, nesse caso da postura que a gente está comentando, chega até a desenvolver aquela parte mais alta aqui. Isso é por causa da postura? A postura errada vai desenvolver uma alteração na estrutura da coluna. Então, a gente tem que estar sempre observando essa posição, esse posicionamento, para poder não ocasionar lesão estrutural, né? E assim, a gente até já comentou aqui, as pausas, né? Dá uma levantada, tem que dar uma passeadinha. Quebrar as tensões musculares. A pessoa com muito tempo numa posição, o músculo entra em tensão e gera fibrose. A fibrose é a causa de dor e é de difícil tratamento. Então, tem que quebrar essas tensões, ele tem que ter o movimento, tem que alongar, tem que deixar circular o sangue. E essa no caso em que a indicação é partir para uma fisioterapia, que tipo de tratamento na fisioterapia é usado? Aí tem vários. A doutora que vai os tratamentos, assim, existem os tratamentos que eles botam compressa de gelo, compressa de água quente, depende muito do acometimento, depende muito da patologia, certo? Mas, assim, e os exercícios, mas principalmente se tiver num processo inflamatório, não pode voltar a exercer a função que está fazendo. Tem que dar uma pausa, como o doutor falou, para os tecidos cicatrizarem, senão não cicatriza nunca. Por isso que entra a imobilização, dependendo do caso. Exatamente. A imobilização, quando acaba sendo necessária para cicatrização. Ou não? Também é um tipo de imobilização que pode ser usado. A tala de gesso, a tala de velcro, é descartável, é removível, né? Entendi. Dependendo do grau de lesão, tem que botar até o gesso mesmo. E qual é a atividade, doutor, que o senhor acha que prejudica mais a coluna? Essas de mesas,
está prejudicando mais a coluna ou mais o braço em si? Na verdade, essas de mesa que eu falo, assim, no caso de ocupação de bancada, de computador. Eu acho que o grande problema não é a atividade em si, não é só a repetição, é a manutenção da postura errada. Então, a postura inadequada, ela é a causadora do problema. Por exemplo, paciente dentista. O dentista ele tem um problema sério porque trabalha curvado, então ele vai ter, geralmente com o tempo, começa a ter dor cervical, síndrome do túnel do carpo, cérvico-braquialgia, pela postura, porque o trabalho requer uma postura ruim. Né? Não tem como tratar um dente sem abaixar a cabeça, sem olhar para cima. De fazer uma postura melhor para o dentista? Botando o paciente de cabeça para baixo. Aí a gente muda a cadeira e ele trabalha na postura correta. Não tem jeito, então ele está sujeito a esse trauma. Então ele precisa ter uma atividade laboral. Ele precisa ter um intervalo entre um paciente e outro, onde ele possa fazer 5 minutinhos de alongamento para melhorar a posição, para compensar o traumatismo. Se ele entrar na carga de trabalho direto, ele vai ter problema sério. E provavelmente mesclar com tudo isso, você tirar um tempinho para fazer uma atividade física também deve ser fundamental. Isso é fundamental. E fazer aquela atividade física que você goste, porque é um misto de coisas, né? Quando você está com algum problema, já não está bom, já está doendo. E você ainda se submete a fazer coisas que o sistema te coloca, tem que fazer musculação. E você odeia fazer musculação. Aí acabou. Acabou. Aí então, é que toda parte do corpo, a gente sente pelo corpo, a gente se emociona pelo corpo, a gente chora pelo corpo, adoece pelo corpo, né? Tudo é passado pelo corpo. Então, a gente tem que entender o que o nosso corpo quer e o que a gente gosta, para gerar o prazer e aliviar esse estresse que a gente sente. E provavelmente com isso, todas as dores, de um modo geral, vão ser prevenidas, né? Assim, a gente está falando de um contexto maior de qualidade de vida. E hoje eu acho que o maior problema nem são as atividades em si, é mais a conscientização mesmo. Exato. E a gente não pode esquecer que o DORT, a LER, não são uma doença especificamente, unicamente estrutural. Na verdade, ela está ligada a todo um fator emocional, um fator psicológico. Tem todo o ambiente de trabalho envolvido na história, a satisfação do profissional em relação ao seu trabalho. Tudo isso interfere, não é uma doença especificamente física, ela é muito ligada ao lado emocional e precisa, para ser tratada, de todo um suporte multidisciplinar. Não adianta ir para ortopedista e ir para a fisioterapia e resolver o problema. Se não tratar o lado emocional desse paciente, ele não vai voltar a trabalhar da forma correta. Né? A empresa tem que se envolver nessa história. Tem que ter uma pessoa responsável pelo ambiente de trabalho da empresa, que observe o que está acontecendo, quais as pressões a que esse paciente está sujeito e o que pode ser feito para modificar isso. Porque senão não consegue ter um tratamento satisfatório. E esse funcionário abrir a boca, né? Exatamente, ele precisa conversar. Porque às vezes ele está tão envolvido ali naquela pressão que ele vai deixando. Quando a gente fala na doença, o custo da doença, da lesão por esforço repetitivo, os LER, DORT hoje é muito alto. O governo gasta hoje em subsídio, em indenização, em torno de 20 bilhões de reais por ano com o afastamento desses pacientes. Então, quando há um afastamento do funcionário pelo motivo de um desenvolvimento de LER, quem vai arcar com os custos do tratamento? A empresa os primeiros 15 dias. Quando esse paciente passa dos 15 dias, ele vai para a perícia. E aí, se ele é afastado por lesão do pescoço repetitivo, isso é uma doença ocupacional. O doença ocupacional gera ele 1 ano de garantia de emprego, né? E ele recebe integral durante esse período todo, inclusive fundo de garantia. E eu estava até lendo, e a empresa ela deve ficar assim, com um problemão nas mãos. Não, na verdade, mas ela não pode mandar embora, né? Durante 1 ano, não. O pior disso é que ela tem que colocar outra pessoa para substituir. Então, o custo da empresa, ela não tem um custo com aquele profissional propriamente dito acometido quando está afastado após os 15 dias. Mas ela tem que colocar uma outra pessoa no lugar, mais treinamento, né? Tem todos os recursos. Nada como prevenir, né? A prevenção é a alma de tudo. A gente vai chamar agora uma dica de saúde, está aí com você no seu vídeo, a gente volta já já. Um levantamento da Associação Brasileira da Indústria Óptica acusa que 7 milhões dos 24 milhões de óculos de sol produzidos todo ano no país são piratas e ilegais. O problema é que o barato pode sair caro para a saúde dos olhos. Quase todos esses acessórios não possuem lentes que barram os raios ultravioletas.
Essa radiação acelera o aparecimento da catarata e contribui para a degeneração macular, doença que tira a visão central. Alerta o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, do Instituto Penido Burnier, em Campinas. Até mesmo armações originais podem alojar lentes fajutas. Por isso, na hora de comprar, verifique se os óculos têm um selo de autenticação ou exija um teste que mede a proteção contra os raios ultravioletas. Quando o indivíduo usa óculos escuros, a pupila aumenta de tamanho para absorver mais luz. Se eles não tiverem barreira contra raios ultravioletas, os raios solares penetram ainda mais, causando danos em regiões como o cristalino e a retina, o que favorece a catarata e a degeneração macular. Esta é mais uma dica do Espaço Feminino. E nós estamos aqui com essa maravilha prontinha. Tá cheiroso, hein? Isso deve estar tá gostoso. Imagino, eu vou querer provar. Com certeza. Só que antes de eu provar, você me dizer como é que você terminou e finalizou esse prato, passa a cartela pra gente. Passo. Então vamos lá. Então, pro nosso rolê a parmegiana, nós vamos utilizar, eu utilizei 1 kg de alcatra, tá? Cortado em filés finos, sal a gosto, noz moscada a gosto, 10 fatias grossas de mussarela, 500 gramas de queijo gorgonzola, 10 fatias grossas de presunto, óleo para fritar até cobrir ele pela metade, 4 ovos batidos, 2 xícaras de farinha de trigo para poder empaná-lo, queijo parmesão ralado, 7 tomates. E o molho... Então... Como você fez pra gente poder... A gente deixou você aqui na fase que estava fritando. Como o nosso tempo é curtinho, tá, Adriana? Então o que eu fiz? O molho você pode seguir... Tem 2 opções de fazer. Ou você compra aquele molho que eu particularmente não gosto, de molho de tomate já pronto, aqueles de sachê. Ah, tá. O prontinho, molho refogado. Tá? Ou você escolhe 4 tomates bonitos igual esse. Lindíssimo, hein? Passa no liquidificador, tá? Na hora que processar tudo, com a casca, com semente, você vai peneirá-lo, vai passar numa peneira, vai colocar numa... Aí ali na panela você pode fazer de várias formas. Você pode dourar o alho, a cebola no azeite ou na manteiga, enfim, aí é gosto, tá? Na hora que tiver douradinho, você adiciona esse suco de tomate, vai deixar ele reduzir em fogo baixo. Quando ele reduzir... ele tem que reduzir, tem que não pode ser aquele molinho que a gente faz na hora? Ele vai reduzir, ele vai ficar nessa textura aqui, ó. Ele dá uma encorpada. Entendeu? Exatamente. Entendi. Você pode colocar um pouco de manjericão também, que fica super gostoso. Muito bom. Sabe? Então, assim... Posso fazer esse molho com aquele tomate pelado? Aquele que vem um tomate... Pode, né? Entendeu? Então você pode tirar a casca do seu aqui, não tem problema nenhum. Ah, tá. Então, o que você fez? Molho de tomate pronto? Pronto, tá? Eu fiz todo o processo de rechear o nosso filé, eu passei o queijo gorgonzola, eu coloquei o sal, coloquei o alecrim, né, a noz moscada, o presunto e o queijo, fiz o roletezinho, prendi com um palito para ele não abrir. Ovo batido. Exatamente. Passei ele no ovo, na farinha, fiz a adorê e levei ao fogo para fritar. Certo. Tá? Depois que ele fritou, ele ficou assim, ó. Certo. Tá vendo? Tá? Fechadinho, não vazou nada, tá vendo? Ficou bem legal. Aí você vem, o resultado dele é esse aqui, ó. Ele fica macio. Fica super macio. Tá vendo? Você fatia. Eu fatiei, aí levei ao forno para ele terminar de dar uma gratinada. Você colocou um molho e jogou parmesão? Aí eu finalizei com parmesão ralado, um pouco mais de alecrim, um pouco mais de noz moscada, que eu gosto muito. Coloquei o molho de tomate e eu levei ao forno. Quanto tempo de forno? 5 minutos. Só para dar aquela derretidinha, exatamente, aquela gratinada no queijo. Isso. Rapidinho. Eu quero provar. Eu quero provar um pedacinho disso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora é que Nossa, são ele elas. fica muito macio. Fica super macio. Muito macio. Eu sou apaixonada por molho. E eu fiz um pouco a mais para nossa produção também poder mas você pode ter certeza degustar, que daqui a pouco isso aqui não vai sobrar nada. Muito bom! Gente, fantástico! Chefe, muito obrigada.
Prazer enorme estar aqui com você. Eu que agradeço. Vou retornar mais vezes aí. Passa seus contatos. Então, eu tenho meu site, que é o www.chefmenezes.com e tem o Facebook /Chef Menezes, né? Lá você pode conhecer um pouco mais do meu trabalho, faço eventos corporativos, faço eventos infantis, casamento, enfim. Né? É muito legal, meu trabalho é bacana. Tudo de bom, o trabalho dele é fantástico. E a gente vai chamar um break rapidinho e já voltamos.